Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ler o verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Naquele tempo se levantará Miguel. Existe um tempo específico para Miguel se levantar. Quando é que Miguel vai se levantar? A palavra de Deus revelada para sua serva, no livro Primeiros Escritos. Eu vou ler para vocês o livro Primeiros Escritos, na página 36. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim, que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará e envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Queridos, quando é que Miguel vai se levantar? A serva de Deus usa essa expressão, Miguel vai se levantar. É uma referência a Daniel capítulo 12, verso 1, e ela diz que ele vai se levantar quando ele concluir a sua obra no Santíssimo, quando ele terminar o juízo dos vivos. Então ele se levantará e envergará as vestes de vingança. Portanto, queridos, existe uma relação direta entre Miguel se levantar e o fechamento da porta da graça. Jesus se levanta para lançar o incensário sobre a terra. É exatamente isto. Nós deveremos ligar Daniel capítulo 12, verso 1, com Apocalipse capítulo 8, verso 5. Em Daniel capítulo 12, verso 1, diz que Miguel se levanta. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5, diz que Jesus Cristo, ele toma o incensário, enche-o com fogo do altar e o lança sobre a terra. Estas duas cenas estão falando do mesmo tema, o fechamento da porta da graça. Por quê? Porque a serva de Deus liga Daniel capítulo 12, verso 1 com Apocalipse capítulo 8, verso 5. Agora eu quero ler para vocês o que está no livro Primeiros Escritos, na página 279. Primeiros Escritos, página 279. Aqui nós lemos: Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão num lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. E na mesma página, 280, a serva de Deus diz: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que afinal se não arrependeram. Satanás terá completo domínio sobre os ímpios quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Quando Jesus Cristo, Miguel, grande príncipe, se levantar, como diz lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Jesus, o grande príncipe, se levantar e Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra,
São dois textos, são duas cenas falando do mesmo assunto, o fechamento da porta da graça. Daniel capítulo 12, 1 e Apocalipse capítulo 8, verso 5. É isto que a serva de Deus faz neste livro, Primeiros Escritos, na página 36 e na página 279 e 280. Ela une Daniel 12, 1 com Apocalipse 8, verso 5.